Me custa a entender por que alguns cristãos, até mesmo muitos acadêmicos, criticam os Estados Unidos como sendo um demônio imperialista, o capitalismo como sendo algo terrível, não justo, mas ao mesmo tempo apoiam, por exemplo, a esquerda brasileira, que tem um discurso de ajudar o pobre, mas está enfiada há anos e anos na podridão da corrupção. Como podem apoiar o Lula, que foi condenado pela Lava Jato, mas independentemente dos métodos, houve corrupção, um monte de gente do PT envolvida e da esquerda, assim como o Centrão, né? A gente sabe que o Centrão é um câncer aqui no Brasil. Mas como podem ainda dizer que o Lula é o bom e continuar fazendo L? É absurdo isso. De fato, queridos, é correto a gente pensar que os Estados Unidos, com seu imperialismo, capitalismo selvagem, domina o mundo com o dólar e tal, 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 e ok. Mas também é correto dizer que as culturas ou os países que tentaram implantar um sistema comunista, socialista, ou seja, o que for, arrebentaram com o país, instalaram ditaduras e controlam seu povo, oprimem o próprio povo. Veja, se os Estados Unidos oprimem outros povos, como colocam, assim colocam, mas o que não é pior, um sistema que oprime o próprio povo, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Coreia do Norte e tantos outros, o Irã, né? Que oprime o próprio povo e outros países semelhantes. Isso não é pior? E eu quero te dizer, se você é cristão, você pode até não apoiar os Estados Unidos, não apoiar o sistema capitalista, ok, mas se para isso você fecha os olhos às censuras, às opressões que acontecem aqui nos países da América Latina, você em breve verá o diabo. Bom, se é que você acredita no inferno ou então numa condenação eterna sem Cristo, porque também acredito que esses cristãos progressistas já não creem mais em pecado, né? Eles não acreditam que pecados levam para o inferno, eles já não acreditam mais em inferno, malemar eles acreditam na Bíblia. Então, quem são vocês, cara? Quem são vocês? Vocês são políticos travestidos de cristãos? Quem são vocês? Bom, porque você vai falar com esse pessoal, além de eles não acreditarem mais na Bíblia totalmente, né? Eles querem fazer releituras da Bíblia. Eles também não acreditam, por exemplo, que a opressão dos países da América Latina, um governo que oprime o próprio povo, é digno de retaliação, é digno de revolução contra o governo. Você está entendendo? E o que nós estamos vendo é que se fala muito contra o Trump e se fala nada contra os ditadores da América Latina. Não se fala absolutamente nada contra o Lula, por exemplo, que é um traidor, um Judas Iscariotes. No governo do PT, os banqueiros se enriqueceram. Veja, um governo que apoia a censura junto ao STF. Um governo que oprime e que aumenta taxa sobre taxa em cima do seu povo. Vamos aplaudir esse governo? O que aconteceu? Vocês perderam o cérebro, perderam a sensibilidade da realidade, perderam o bom senso das coisas. Ah, mas América Latina, legal, vamos trabalhar para a América Latina. Eu estou falando agora com cristãos aqui, vamos trabalhar para um evangelho pleno, para que Cristo seja anunciado, vamos ajudar o necessitado, ok, mas vamos cobrar esse governo que está aí e vamos lutar contra a censura, contra a ditadura, porque isso também não agrada a Deus, entende? Não adianta ficar detonando o Trump e não abrir a boca para falar um contra Moraes e Lula. Não adianta ficar quieto diante das terríveis opressões dos países nos países latino-americanos, não contra os Estados Unidos somente. E quando vocês vêm negar isso, eu chego a acreditar que vocês realmente são loucos.
Ou então vocês são maus. Querem mesmo ver uma ditadura, querem ver mesmo a implantação de um comunismo que nunca será possível acontecer. Vocês sabem disso. É uma utopia absurda. E o reino de Deus não virá com esforço humano. Não. Quando o Senhor Jesus Cristo vier na sua segunda vinda, veja bem, não serão essas atitudes, os ativismos, nas militâncias humanas que estabelecerão esse reino. Acordem. Ele virá com poder e glória. Não tem nada a ver com essa loucura humana que a gente está vendo por aí. Então o apelo que eu faço é tenham bom senso. Vocês não têm que aceitar Bolsonaro, Trump, dólar, tal. Mas vocês também não têm que ficar caladinhos e quietos com essa porcaria toda de política que a gente está vendo aqui. Com muita corrupção, taxação sobre o pobre. Não só o Brasil, como a América Latina. Tenham dó, vai. Eu, por exemplo, que nunca tive simpatia pelo Bolsonaro, me senti na obrigação de defender o Bolsonaro do processo que ele está sofrendo. Mas eu não defendi só o Bolsonaro, defendi o Monark, defendi o Alan dos Santos, defendi aquele outro, vários. Inclusive conversei com o pessoal, tudo. Eu acho isso tudo, apoiar isso, já não é um problema só de esquerda e de direita. É um problema de falta de espírito civilizado, digamos assim. Como é que você vai apoiar uma perseguição, um cidadão ser condenado a 8 anos porque ele falou alguma coisa na internet? Não dá pra... Quem apoia isso daí tá adotando. Eu sempre fui contra isso. Eu nasci na época da ditadura, né? Eu era contra tudo aquilo que eu via e tudo mais. Eu não vou agora porque o Bolsonaro não é do meu time e vou apoiar qualquer tipo de loucura que fizerem contra ele. Tá fora de cogitação, até porque eu sei que hoje é o Bolsonaro, amanhã sou eu mesmo, né? Inclusive eu fui incluído no processo das fake news também, né? Junto com os bolsonaristas. Até eu fui, Rui, que não sou ninguém, cara. Sem sacanagem. Não, pra ver extensão de coisa. É uma coisa monstruosa. Senhor ministro Alexandre de Moraes, são mais de 20 bilhões de reais que o senhor colocou nas costas e na conta do povo brasileiro. Acabamos de receber a notícia que numa decisão monocrática, o ministro Alexandre de Moraes derrubou a decisão nossa do Congresso Nacional de derrubar o IOF do Lula. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes pega a prerrogativa desse Congresso Nacional, dos senadores e deputados federais eleitos. Eu não votei no ministro Alexandre de Moraes. O povo não votou no ministro Alexandre de Moraes para redigir e aprovar leis para esse país. Tem que respeitar a maioria do Senado e a maioria da Câmara, que são prerrogativas desse Congresso Nacional, aprovar leis. Esse Congresso tem que reagir a esse absurdo que foi a decisão hoje do ministro Alexandre de Moraes. Eu falo de muita coisa, eu falo de economia, falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Roberto Perosa, presidente da ABIEC, associação responsável por 98% da exportação de carne bovina brasileira. Nossa preocupação com a medida tomada pelos Estados Unidos, viemos trazer ao governo brasileiro a indicação de que a negociação precisa continuar. Nossos frigoríficos já estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos, haja vista a incerteza da taxação. Com essa taxação se torna inviável a exportação de carne bovina aos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior comprador, né? O primeiro lugar a China, segundo os Estados Unidos. E nós temos aí cerca de 30 mil toneladas que estão produzidas, estão no porto ou nas águas já. E que é uma preocupação nossa, como isso se dará o desdobro a partir do dia 1º. É um volume em torno de 150, 160 milhões de dólares que já estão produzidos e a caminho dos Estados Unidos. É uma preocupação adicional ao produtor, que tem um impacto numa cadeia que gera 7 milhões de empregos no Brasil e que nós viemos trazer aqui ao governo a nossa preocupação, dizer que estamos negociando com os importadores nos Estados Unidos e que estamos também apoiando as negociações do governo federal, haja vista o trabalho de abertura de mercados que o ministro Favro tem feito, muito êxito. Então nós estamos aqui trazendo a visão do setor produtivo, da pecuária e da indústria da carne bovina. Obrigado.
A sugestão é, de imediato, se possível, uma prorrogação do início dessa taxação, porque existem contratos em andamento, né? Não dá tempo até o dia 1º de desfazer esses contratos, etc., mas que nós hoje complementamos a produção americana, né? O produto americano está no seu menor ciclo pecuário dos últimos 80 anos e o Brasil exporta praticamente o que é utilizado na indústria americana para fazer hambúrguer, ou seja, recortes do dianteiro do boi, carnes não tão consumidas no Brasil, mas que têm importância econômica para os Estados Unidos. Então, levar essa relevância na negociação para que a gente possa ou ter a prorrogação ou o retorno. Lembrando que o setor hoje já é taxado em cerca de 36%. Então, já tem uma alta taxa e esses 50 adicionais seriam praticamente inviáveis para exportação. Obrigado. Então, o vai ficar mais caro? Nos Estados Unidos, com certeza. Olha que ponto que nós chegamos. A OTAN está simplesmente dizendo para o mundo para ninguém fazer comércio com o Brasil. Sabe o que vai acontecer? Daqui para frente, o Brasil vai se tornar literalmente, aí não tem narrativa, um país igual Venezuela, igual esses países que tem por aí, esquecido no mundo. Onde é que estão os deputados e os senadores? O Lula já não pode mais governar o Brasil. Essa é a realidade, ponto. Analistas, cientistas políticos, a população já chegaram nessa conclusão. Não pode mais deixar o Brasil nas mãos do Lula. É um homem louco, é um homem que chupa jabuticaba de manhã e faz um recado pro Trump. É um homem que não senta na mesa, a não ser daquelas pessoas lá pro lado do Irã, de Hezbollah. Onde é que o Brasil está chegando? Quando é que nós teremos de verdade deputados e senadores da República preocupados com o nosso futuro? Não se trata do presente, não tem nada a ver com sanções colocadas pelo Donald Trump, com o julgamento do presidente Bolsonaro. Os investidores no Brasil, já saiu índice, já saiu matéria falando que 1.200 bilionários já vão deixar o Brasil este ano. Agora você imagina com essa informação da OTAN orientando que o restante do mundo tem que parar de fazer acordo com o Brasil. Nós estamos literalmente no fundo do poço. Nós não chegamos no fundo do poço, não. Nós estamos no poço, lá no fundo. If you were the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, will be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery into Ukraine. O governo tem todo o direito de interpretar os fatos do jeito dele, mas ele não pode inventar fatos. E o governo está inventando. Você quer ver? Está dizendo que o Congresso trabalha para os ricos não pagarem imposto, enquanto ele, governo, defende que os pobres, só os pobres, não paguem imposto. Seria interessante o governo mostrar qual é o projeto de lei que o Congresso derrubou envolvendo impostos e que, com isso, os ricos foram protegidos e os pobres foram prejudicados. Porque o único projeto de lei que envolve impostos e que fala de um certo balanceamento entre os mais pobres e os mais ricos não foi votado. É do imposto de renda, está na fase final de discussão. E o projeto de lei que foi votado e que envolve impostos não separa ricos e pobres. Aliás, cobra de todo mundo, em algumas situações mais dos mais pobres, que é o projeto que aumenta as alíquotas do IOF, criado para arrecadar mais, quando não deveria ser usado dessa forma. Em qualquer país sério, a equipe econômica teria caído inteira em maio no meio dessa discussão de impostos, porque anunciou um superávit referente aos 4 primeiros meses do ano, e daí esse superávit virou o quê? Um déficit. No mês seguinte, 15 bilhões de reais de superávit viraram mais de 50 bilhões de reais de déficit. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é trabalhar pelos pobres, deixar o orçamento com buraco e tapar o buraco buscando dinheiro de toda a sociedade. Trabalhar para os pobres é não deixar dar déficit. Trabalhar pelos pobres é fazer um pente fino nas despesas do governo, fazer uma faxina. Tem gente recebendo Bolsa Família que não deveria receber? Corta. Tem gente graúda recebendo salário acima do teto no serviço público? Corta. Mas em vez disso, o governo resolve fazer o quê? Aumentar os impostos. E aí recorreu ao IOF, que é uma escolha ruim, é um imposto péssimo para isso pelo caráter distorsivo dele. Ele encarece as operações financeiras, encarece os empréstimos e ele tem um efeito generalizado. As micro e pequenas empresas, que de ricas não tem nada, vão ter que gastar mais
se tomarem dinheiro emprestado. Em alguns casos, até 40% a mais. Isso é defender os mais pobres ou isso é distribuir tributo para todo lado? Aí o Congresso Nacional derrubou esse absurdo. Por princípio ele está fazendo isso, ele está comprometido com a austeridade. Não, mas derrubou, e derrubou um absurdo. E o governo fez o quê? Jogou a bomba no colo do Supremo. O governo pode até ganhar a batalha na justiça, pode perder, mas não pode querer inventar o que está inventando. Que o Congresso derrubou o IOF porque defende os ricos. Para, né? Fenômeno no Brasil curioso, que é um presidente que faz o que quer, o que bem entende. Hoje completou 56 milhões de cartão corporativo só com viagens e passeio, ele e a Janja, e a gente tendo que pagar mais imposto. Não surpreende mesmo, a situação é muito grave, o predador natural para essas pessoas. Acabou a lei no Brasil. Hoje nós podemos tudo e a eles a lei, mesmo que não exista lei para isso. É o atual cenário do país. Nós estamos numa situação difícil. Por que vocês pensam que é esse desespero pelo IOF? Precisa arrumar 20 bilhões. Vai arrumar os 20 bilhões, vai estourar o teto de gasto de novo. Mas isso ninguém diz. Nosso déficit hoje ultrapassa 140 bilhões de reais. Um país que tinha 54 bilhões de superávit. Ah, mas nós estamos produzindo, as pessoas estão comprando comida, cara paita. E comida cada vez mais cara. Triste é ver a PGR preocupada com o Bolsonaro e esquecendo a roubalheira hoje que habita Brasília. Está errado esse comportamento. O Donald Trump está prejudicando o país? Está prejudicando o país. Mas por que o país está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado por uma atitude irresponsável, né, de um presidente que usa o BRICS para dizer o seguinte: não precisa mais da moeda norte-americana, isso não tem nenhum valor. Ano passado foram 40 bilhões de dólares que o Brasil negociou com os Estados Unidos na balança comercial. É o segundo maior parceiro do país. A conta vai chegar agora já na Petrobras no combustível. O agro vai sofrer pra caramba. Agora, o cidadão lá de fora reagiu, ele não agiu. A ação veio daqui. Ah, mas ele está interferindo na justiça e não se pode interferir na justiça. Bom, se não se pode interferir na justiça, por que esse mesmo presidente vai aqui na Argentina e levanta uma placa lá no país dizendo o seguinte: Cristina Kirchner livre? Porra, ninguém pode interferir na justiça aqui, mas ele pode interferir na justiça lá? Então precisa ter um pouco de coerência, gente. Eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, tá? Desculpa, até eu estou um pouco indignado, porque nessa taxação mexe com o país, isso me incomoda muito. Mas tem que ter uma linha, tem que ter uma única posição. Se ele vai defender, não interfira na justiça aqui, então ele também não interfira na justiça do outro. Sabe? Não está certo. Se ele lança um governo com união e reconstrução, como é que ele pode trabalhar agora com taxação e com desunião? Então, tá estranho, gente. Tá na hora, deu, sabe? Deu. Tá bom, foi, já, terceira vez, presidente legal, bacana, né? Já deu, porra, não dá mais. Outra situação nós chegamos, porra. Ok. Nós recebemos aqui o marqueteiro político Duda Lima, a quem eu agradeço pela presença, como sempre, aqui na CNN. Obrigado, viu? Até a próxima. Boa noite. Até, gente. Boa noite. Obrigado. Cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja. O presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Ele quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Aí que está nos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. E está tentando virar um imperador do mundo. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. E religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron
e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Algo nunca visto, desde que se iniciou esse tipo de estatística e já faz 30 anos. A arrecadação federal subiu quase 10% no ano passado, em relação ao ano anterior, já descontada a inflação. Mesmo assim, esse recorde de arrecadação não vai evitar déficit nas contas públicas, ou seja, Lula 13 está e vai continuar gastando mais do que arrecada. O recorde de arrecadação é resultado de aquecimento da economia, principalmente via consumo, e alguns itens como taxação de fundos offshore e fundos exclusivos aqui. O déficit em contas públicas é resultado de uma promessa, essa não foi cumprida. Resultado da promessa não cumprida de equilibrar as contas, limitando o crescimento dos gastos. Ao contrário, a armadilha criada pelo próprio Lula 3 garantiu nesses 2 anos de governo que os gastos sempre subissem mais do que a receita. Em parte, isso é resultado da política em relação ao salário mínimo e de atrelar despesas obrigatórias ao próprio crescimento da receita. Especialistas nos números das contas públicas estão preocupados com o fato de que algumas receitas que levaram a esse recorde não sejam recorrentes, isto é, elas podem ou não podem se realizar daqui para frente. E preocupados também com o fato de que uma série de manobras parafiscais e metodologias controversas, como por exemplo... Muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Estamos vivendo a divina decadência do respeito entre os poderes no Brasil. O presidente emite um decreto, a Câmara emite um projeto de decreto legislativo, que é normal, e rechaça, com ampla maioria, 594 parlamentares de todos os partidos. O presidente, de forma antidemocrática, não aceita, vai apelar para outro poder, que é o judiciário, o STF. Quando no poder legislativo, no Congresso, já estava finalizado o assunto. Encerrou ali. Quem tem esse direito, a legitimidade, é o Congresso Nacional, que rechaçou mais esse aumento de impostos. As pessoas não aguentam, não suportam mais tanto aumento de impostos. O que acontece? Vai para lá, do STF, e quem recebe? Parece que só ele. Não existem outros 10? Tudo recai em Alexandre de Moraes? Mas no sorteio seria Gilmar Mendes. Mas, opa, não posso. Estou no Gilmar Palusa. Sabe o que é isso? O ministro está em Portugal, num evento privado, onde ele é sócio, com 2.500 inscritos, 400 palestrantes, e aí não pode participar. Fica com quem? Com o senhor Alexandre de Moraes. Como alguém pode questionar 594 parlamentares com legitimidade, quando ele, uma pessoa que foi indicado por um, tem todo esse poder? Se fosse ao menos os 11, não, apenas ele, dando ali, quero 5 dias do presidente da República, quero 5 dias do Congresso. Você acha que uma pessoa tem todo esse poder? Não tem lógica alguma. Não aceito em hipótese alguma. Vamos mudar. Isto não pode continuar. É um deboche. Não tem lógica. É jurista daqui, dali, não importa. Você que está me ouvindo, entende? Um cidadão que não teve um voto, que sequer é juiz ou foi juiz, indicado por alguém, questionar e dar 5 dias para o presidente e 5 dias para todo o Congresso. Não tem fundamento. Isso tem que terminar. Ultrapassou todos os limites.
É triste que o Brasil sofra, que os empresários geradores de emprego sofram, empresários esses que nós sempre defendemos, mas há no Brasil pessoas como a família do Cleazão, que o viram defiando numa prisão totalmente injusta. Há pessoas como a senhora Adalgisa, de 65 anos, que tentaram se suicidar algumas vezes devido a uma prisão totalmente absurda. E aí eu te convido para uma reflexão. Imagina só, os filhos da Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 anos de cadeia por ter escrito uma frase numa estátua utilizando um batom.